Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Splendor. Em Splendor, os jogadores são ricos comerciantes de pedras preciosas no período da Renascença, em busca de servirem os mais famosos personagens do período. Utilizando minas de pedras preciosas, os jogadores buscam transformar as pedras brutas em belíssimas joias. Se interessou? Ao final do vídeo, nós deixamos algumas dicas de outros jogos para você que gostou deste. Vamos agora ao preparo do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Embaralhe as cartas de desenvolvimento separadas por nível de acordo com a cor e a quantidade de bolas na parte de trás. As posicione no centro da mesa e revele 4 cartas de cada baralho para criar uma oferta. Posicione as fichas de pedras e ouro abaixo das cartas e remova em um jogo com 2 ou 3 jogadores 3 fichas e 2 fichas de cada cor, respectivamente. Sempre utilize a mesma quantidade de fichas de ouro. Embaralhe as cartas de nobre, saque uma carta por jogador mais uma e as posicione acima dos baralhos da oferta. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Splendor. Vamos às regras. Uma partida dura um número de rodadas até que o fim do jogo seja chamado. Em seu turno, um jogador deve realizar uma das 4 ações disponíveis: coletar 3 fichas de cor diferente, coletar 2 fichas de mesma cor. Note que esta ação somente pode ser selecionada caso uma pilha de fichas apresente 4 ou mais fichas. Reservar uma carta e coletar uma ficha de ouro. Comprar uma carta de desenvolvimento. O jogador mais novo inicia a partida. Vejamos as ações em detalhes. Coletar fichas. Ao selecionar fichas, o jogador deve posicioná-las à sua área de jogo. Os jogadores não podem possuir mais que 10 fichas em sua área de jogo. Ao coletar fichas em excesso, o jogador deve retornar fichas à sua escolha para as pilhas até reduzir o seu número para 10. Todos os jogadores sempre podem ver as fichas que os outros jogadores possuem. Note que os jogadores não podem selecionar fichas de ouro para realizar esta ação. Reservar carta. Ao realizar esta ação, o jogador deve selecionar uma das cartas da oferta ou uma das cartas do topo de um dos baralhos. Ao reservar uma carta, um jogador deve deixá-la em sua mão. Cada jogador pode ter, no máximo, 3 cartas em sua mão. Além disso, ao reservar uma carta, o jogador coleta também uma ficha de ouro. Estas fichas contam para o limite de 10 fichas que um jogador pode ter. Note que esta é a única maneira de coletar fichas de ouro. Caso as fichas de ouro tenham acabado, um jogador ainda pode reservar uma carta. Entretanto, ele não recebe uma ficha de ouro. Cartas removidas da oferta, seja por reserva, seja por construção, são repostas imediatamente. Comprar carta de desenvolvimento. Ao realizar esta ação, um jogador pode adquirir uma das cartas da oferta ou uma das cartas em sua mão. Para isso, ele deve pagar a quantidade de gemas indicada no canto inferior esquerdo da carta, retornando as fichas necessárias para a oferta geral. A partir de então, o jogador pode contar com as gemas fornecidas pela carta indicadas no canto superior direito. Cartas de desenvolvimento nunca são descartadas, estando sempre disponíveis para o jogador. Portanto, por exemplo,
o jogador à direita sempre poderá contar com uma pedra em substituição de uma ficha azul. Nobres. Ao final de seu turno, um jogador deve verificar os bônus garantidos por todas as suas cartas de desenvolvimento. Caso o jogador possua um total de bônus nas cores e quantidades de gemas indicadas, ele recebe a carta de nobre correspondente. Por exemplo, por possuir 3 cartas vermelhas, 3 cartas verdes e 3 cartas azuis, o jogador à direita receberia a visita deste nobre. Receber uma carta de nobre não é considerada uma ação. Note que um jogador somente pode receber um nobre por rodada. Fim do jogo. Quando um jogador somar 15 pontos, estes números indicados no canto superior esquerdo das cartas de desenvolvimento e nobres, o fim do jogo é acionado. Os jogadores devem finalizar a rodada e então o jogo termina. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos de vitória vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador que possuir a menor quantidade de cartas de desenvolvimento. E essas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Splendor, por Marc-André. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!